Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live aula, e nessa live aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais desafios que você, fisioterapeuta, enfrenta durante a reabilitação de pacientes com lesões, disfunções e até mesmo pacientes pós-operados de joelho. Deixa eu só fixar o tema aqui para a gente já começar a nossa live aula de hoje. Desafios na reabilitação do joelho. Show de bola, vamos lá. Tema bem legal, tema bem importante, onde a gente vai compartilhar um pouquinho aqui do nosso dia a dia clínico, dos desafios que a gente enfrenta aqui no nosso dia a dia clínico frente à reabilitação do joelho. Se você está assistindo essa live gravada, envia aqui, ó, clica nesse botãozinho aqui de compartilhar, compartilha aí com a galera, compartilha aí com seu colega de trabalho, com seu colega de faculdade, tá? Compartilha com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o tema que a gente vai tratar aqui hoje, que são os principais desafios na reabilitação do paciente com lesão, disfunção ou paciente pós-operado de joelho. Pessoal, primeiramente, o que a gente tem que saber e o que a gente tem que estar sempre matutando é em relação a como melhorar a experiência do paciente, né? A gente vive hoje na era da experiência, então não tem essa mais da gente estar só expondo, porque eu sou formado há X anos, porque eu tenho isso, porque eu tenho tal título. Não, o nosso paciente ele quer experiência, ele quer ser bem atendido, ele quer entender sobre o processo. Então, a partir do momento que você recebe o seu paciente bem na sua clínica, que você explica o que está acontecendo com ele, né, o porquê dessa lesão, que você explica o que é que está acontecendo com ele, qual é o tratamento, como vai funcionar o tratamento, por que ele tem que seguir tal orientação, por que ele tem que fazer o que você está orientando ele a fazer, ele vai, né, entender todo o processo e ele vai aderir melhor ao tratamento. Isso é uma forma de melhorar a experiência. Então eu sempre passo para os meus alunos justamente isso, né? Um dos principais desafios antes da gente tratar o paciente, colocar a mão no paciente, é justamente esse, é a gente melhorar a percepção do paciente, melhorar a experiência do paciente. A experiência do paciente, né, muitos se enganam, acham que a experiência do paciente só acontece, né, a gente só vai proporcionar uma melhora da experiência quando, deixa eu só tirar o carregador aqui, quando o paciente está com a gente já na clínica. Então muita gente acha que não, para melhorar a experiência do paciente somente quando o paciente já está em atendimento. Negativo, a gente pode melhorar a experiência do paciente a partir do momento, né, que ele entra em contato. Então, a partir do momento que o paciente entra em contato, a gente já pode tá proporcionando uma boa experiência para ele, né, atendendo de forma correta, respeitosa, dando atenção, né, se mostrando interessado no caso do paciente, se mostrando preocupado com o paciente, né? Se mostrando interessado em resolver o problema do paciente, em ajudar o paciente. Infelizmente tem muitos locais que quando o paciente liga, né, o local está só preocupado em preço, dinheiro, e não é isso, pessoal. O nosso objetivo aqui na nossa clínica é somar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então o nosso paciente, ele tem que ser informado da melhor forma logo no atendimento, logo no primeiro contato, seja por ligação, seja por WhatsApp, seja aqui na clínica, o paciente vindo aqui, a gente precisa informar ele da melhor forma. Isso é melhorar a experiência, tá? Então o primeiro desafio é justamente esse, a gente melhorar a experiência do nosso paciente, né? E eu trouxe uma forma bem simples e rápida que você consegue melhorar a experiência do seu paciente desde o momento do contato inicial até o momento do atendimento. Explique, se mostre preocupado, se mostre interessado em resolver o problema do paciente. Só assim o seu paciente vai te identificar como uma referência, vai te identificar como uma pessoa capacitada para que você possa resolver o problema dele, tá? Isso é muito importante, pessoal. Melhorar, maximizar a experiência dos nossos pacientes. A gente sempre tem que ter isso em mente. Um outro ponto, né, que aí a gente já entra após, né, o paciente ter telefonado,
né? Então o paciente entrou em contato, mandou mensagem no WhatsApp, né? Qual é o principal desafio, né, do fisioterapeuta que trabalha com reabilitação, né? Reabilitação especializada, um serviço particular que trabalha mais nessa vertente. É justamente a questão, né, do paciente ele sempre querer fazer a questão com o plano de saúde. Então tem muitos pacientes que têm o plano de saúde, né, e que ele quer usar o plano de saúde. Então como é que eu faço para melhorar a experiência do meu paciente nesse aspecto? Como é que eu faço para melhorar a experiência do meu paciente quando o paciente ele fala que tem plano de saúde, só que ele tem um problema no joelho e tem plano de saúde? E aí? O que é que você, fisioterapeuta, faz? Né? O que é que a sua secretária faz? Você precisa gerar valor nesse momento para o paciente. Então, a partir desse momento, a gente tem que explicar como é que o nosso serviço, que o nosso trabalho vai resolver o problema do paciente. Que isso aí casa bastante com o que eu falei anteriormente, tá? Se mostre preocupado em resolver o problema do paciente. Esse é o grande X da questão. Então não se trata somente da cifra, não se trata somente do dinheiro, não é isso. O que a gente tem que ter em mente é resolver o problema do paciente. A partir do momento que a gente busca, que a gente se mostra, que a gente passa a informação de como é que a gente vai resolver o problema do nosso paciente, esse paciente vai identificar a gente como: fala, meu irmão, tamo junto, vamos para cima. A gente vai identificar, né, o problema desse paciente e esse paciente vai ver a gente como pessoas, né, que podem resolver o problema dele de forma mais assertiva, tá? Muito importante a gente trazer isso aí. E aí, a gente já falou, né, sobre o primeiro desafio, que é essa questão da geração de valor, né? Geração de valor. A gente está na era da experiência, então não tem muito essa de paciente entrou em contato, tá querendo só marcar, não é isso. Gera valor logo de cara, pessoal, né? Se a pessoa que trabalha com você não consegue fazer isso, faça você mesmo. Agora não deixe de gerar valor para o seu paciente porque uma determinada pessoa não consegue fazer isso. Faça você, tá? Faça você mesmo. É pouco tempo, você vai conseguir desenvolver aquilo ali da melhor forma. O seu paciente vai marcar com você, vai ficar feliz, vai começar o tratamento, vai melhorar e tudo fica lindo. Porém, para o paciente ele ter o problema dele resolvido, precisa desse primeiro passo. É você gerar valor no momento do contato inicial, seja por ligação, seja por WhatsApp. Precisa-se gerar valor nesse quesito, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal. Um dos grandes desafios no momento dentro de todo o processo da reabilitação, o segundo desafio que a gente vai conversar hoje, essa live de hoje é um pouquinho mais rápida, que a gente já tem paciente já aqui na clínica, né? Primeiro paciente da tarde, um paciente pós-operado de joelho. Mas aí, o que é que acontece? Segundo desafio, tá? Segundo desafio, né, que a gente vê bastante aí dentro do mercado da fisioterapia, mais precisamente na reabilitação de joelho, é a questão da avaliação, tá? Do contato inicial, fisioterapeuta-paciente. O que é que a gente faz aqui na clínica, tá? Eu vou trazer a nossa experiência, vou trazer o nosso dia a dia e aí depois que eu trouxer, a gente contextualiza sobre o que é certo e sobre o que é errado, beleza? O que é que a gente realiza aqui? O paciente marcou, né? Foi aí na questão do contato inicial que a gente falou anteriormente, que é o primeiro desafio, tá? Então a gente gerou valor, melhorou a experiência para o paciente, proporcionou uma boa experiência para o paciente através do contato inicial. O paciente marcou a avaliação dele, o paciente já está aí na recepção aguardando. O que é que a gente faz? A nossa secretária, ela já avisa para a gente via WhatsApp, tá? A partir do momento que ela avisa, cai aqui no computador, cai aqui no celular, tá? Uma outra coisa que é muito importante, você que é fisioterapeuta, não seja ruim de WhatsApp, isso é muito grave. Todo profissional que ele é ruim de WhatsApp, ele vai ter dificuldade, a não ser que seja um cara famoso, né? Agora você que está começando, seja bom de WhatsApp. O que é que ser bom de WhatsApp? Esteja com o WhatsApp na mão, né? Ah, surgiu
momento, dá uma olhadinha, vê o que é prioridade. Quando tiver um tempinho, responde as prioridades. Não fica respondendo, não é para responder todo mundo não, responde prioridade. Tem paciente que entra em contato, tem paciente que já está sendo atendido, que tem alguma dúvida, elenque as prioridades e dê prioridade à prioridade. Parece maluquice isso aqui, mas não é não. Dê prioridade às prioridades e responda o quanto antes, beleza? Seja bom de WhatsApp. Profissional que não é bom de WhatsApp, ele deixa dinheiro na mesa, tá? Ah, mas não tenho tempo de responder. Arrume tempo. Deixa aí 10 minutos entre cada atendimento, só para você ver as prioridades e responder. E aí no outro intervalo, vê as prioridades e responde. O seu paciente muitas vezes ele não consegue esperar, tá? Então se você quer alavancar os seus resultados, você precisa ter isso em mente. Você precisa trazer essa visão aí, tá? Seja bom no WhatsApp, pelo amor de Deus. Desculpa aí que tá tendo uma obrazinha aqui e a gente vai tá trocando de local, mas a gente vai conversando aqui. E aí, o que acontece? Segundo desafio, como eu estava falando, é em relação, deixa eu só trocar de lugar aqui, pessoal, por causa da obra. O segundo desafio, vim aqui para a Copa. O segundo desafio é em relação à questão aí da avaliação, do contato inicial. Então, o que é que a gente faz aqui na clínica? Qual é a nossa cultura aqui na nossa clínica? O paciente chegou, o paciente está aqui na recepção, aguardando a gente. O que é que a gente vai fazer nesse caso? Tá? O que é que a gente vai fazer nesse caso? Eu mesmo, a secretária responde, paciente tal, acabou de chegar. Eu levanto e eu mesmo vou buscar o paciente na recepção, tá? Eu mesmo vou buscar o paciente na recepção. Então, a partir do momento que eu chego lá, me apresento, falo, muito prazer, seja bem-vindo, tal, eu vou e trago o paciente. Ou seja, esse fato de eu ir buscar o paciente, isso aí já é um baita diferencial. Então, você pode colocar isso aí no seu dia a dia clínico. Você pode fazer isso aí no seu dia a dia clínico. Não é que você tem que ficar totalmente colocar isso em prática. Então, a gente vem, busca o paciente na recepção, traz o paciente para a sala, tá? Então, o paciente já se sente lisonjeado, ele já se sente acolhido. E esse é o nosso objetivo aqui, fazer com que os nossos pacientes se sintam acolhidos, se sintam parte da família, da nossa família. Por quê? A gente está aqui para somar com os nossos pacientes, a gente está aqui para ajudar os nossos pacientes, a gente não está aqui somente para lucrar. O nosso objetivo é somar na qualidade de vida dos nossos pacientes. Esse é o nosso objetivo aqui na clínica. E a partir do momento, né, que o paciente ele chega para a gente, né, a partir do momento que o paciente ele está aqui com a gente, tá, que ele entra na sala, a gente já busca, né, entender o que é que está acontecendo. E aí entra a questão da escuta ativa. Então a gente busca sempre que o paciente ele fale, deixa o paciente falar, deixa o paciente à vontade, deixa o paciente falar do jeito que ele quer, na linguagem que ele quer, no momento que ele quer, deixa ele falar muito, deixa ele falar pouco, moderado, deixa ele se expressar. A gente não pode estar podando o paciente, deixa o paciente se expressar. Naquele momento você só escuta. As informações que o seu paciente traz para você é muito importante, tá? A informação que o seu paciente vai trazer para você pode ser aquela informação que vai fazer com que a coisa vire, com que a coisa aconteça, com que você já mate a charada do que está acontecendo com aquele paciente, do que é a causa do problema daquele paciente e que resolva, que você consiga resolver o problema do paciente, tá? A gente está aqui na Copa porque infelizmente a gente está tendo alguns ajustes aqui no nosso prédio, e aí já viu, né? É obra, a gente... Enfim, vamos entrar nesse quesito. E aí a gente entra na questão da escuta ativa. O paciente chegou pra gente, tá? O paciente tá ali falando e a gente tá já criando possíveis diagnósticos, possíveis causas, tá? Então a gente precisa estar sempre com isso em mente, tá? O paciente trouxe, vai trazer a demanda pra gente,
A gente vai estar ali escutando e já criando possíveis diagnósticos, possíveis causas do problema do paciente. E a partir do momento, né, que passa o momento do paciente falar, quando o paciente ele já falou tudo, já se expressou da melhor forma, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquelas informações e a gente vai contextualizar dentro do que ele falou. A gente pega o que ele falou, contextualiza dentro do técnico científico. Muitas vezes o paciente fala: poxa, Luiz, sinto dor na frente do joelho quando eu subo e desço escadas. Pô, você já sabe que esse paciente possivelmente tem uma condromalácia patelar, tem uma dor anterior do joelho. Mas fulano, aonde é a sua dor? Nossa, Luiz, minha dor é meio que espalhada, eu não sei apontar onde é a dor. Pô, condromalácia patelar, também sinal de artrose, dor espalhada, onde o paciente não consegue apontar aonde é a dor. Isso é um sinal de condromalácia, de condropatia patelar, tá? Ou se o paciente for idoso, um sinal de artrose. Então, pelo que o seu paciente falou, que muito fisioterapeuta acha isso uma besteira, né? Pelo que o seu paciente falou, você já mata a charada, pois o paciente tem isso. E a partir do momento que chega a sua vez de falar, que passa a fase da escutativa, aí é que vem a parte de você contextualizar no técnico científico frente ao problema, a tudo que o paciente falou, tá? A gente precisa salientar isso aí, entendeu? Muito importante, muito importante. Então, a partir do momento que o paciente ele falou isso, você contextualiza e você vai trazer a visão. Como é que o paciente vai ter aquele problema resolvido, tá? A gente já precisa quebrar esse mito aí, beleza? E aí, escutativa, então vamos recapitular aqui o que a gente trouxe, tá? Primeiro, tá? Primeira coisa, geração de valor. A gente precisa gerar valor para o nosso paciente desde o contato inicial, né? Esse é o primeiro desafio que a gente vê aí, né? No dia a dia clínico frente à reabilitação de pacientes com dor no joelho. Segundo, né? Avaliação específica. Então, na avaliação específica, qual é o desafio? A gente precisa logo de cara melhorar a experiência do paciente. O que a gente faz aqui na clínica? A gente vai buscar o paciente na recepção. Não tem essa do paciente ir até a sala. A gente vai até a recepção e busca o paciente, tá? Já se apresenta, já troca aquela ideia rápida ali, né? E vai para o consultório para a gente realizar a avaliação. Terceira etapa, né? A questão da escuta ativa, onde a gente precisa escutar com perfeição, a gente precisa escutar ao máximo o nosso paciente, tá? A gente precisa escutar ao máximo o nosso paciente para que, a partir disso, a gente possa trazer hipóteses clínicas, hipóteses diagnósticas para a gente fechar o caso do paciente e já entrar aí no exame físico sabendo o que fazer, para a gente não fazer aquela questão de fazer todos os testes, fazer tudo e um pouco mais, tá? A gente precisa ter isso em mente, tudo bem? E aí, né, a gente entra na parte do exame físico. Qual é o desafio? Acho que parou agora, hein? Será que dá pra gente voltar pra lá? Vamos ver. Vamos ver se dá pra gente voltar pra lá. Que é assim, pessoal, que é vida real. Que é vida real. Que não vai deixar de fazer live por causa de zoada, né? Que é vida real, cara. A gente vai fazendo o que dá, vai fazendo como dá. E esse é o segredo da coisa, fazer. Esse é o segredo da parada. E aí, pessoal, vou fazer em pé aqui, vou mudar um pouquinho hoje. E aí, o que acontece? O paciente chegou, tá? Escuta ativa, a gente escutou. Agora a gente vai, ó, pra maca. A gente vem aqui pra maca. Deixa eu trazer vocês aqui pra maca. A gente vem aqui pra maca, tá? Chegamos aqui na maca, vamos fazer a avaliação do nosso paciente, o exame físico. Então, o que o paciente falou pra gente lá na mesa, né? A gente já meio que criou hipóteses. Então, quando a gente chega aqui na maca, ó, chega aqui na maca, a gente já vai ser mais assertivo. A gente já vai fazer o teste correto. A gente já vai saber, pô, eu faço o mapa do joelho, faço um teste de instabilidade, faço um teste funcional. O que é que eu faço com esse paciente, tá? Então, vou já criando um caminho. Então, na escuta ativa, eu crio o caminho. Então, esse é um dos grandes desafios da reabilitação do joelho, é a questão do fisioterapeuta ele criar esse caminho. Tem muito fisioterapeuta que está aí, que recebe o paciente
e escuta, mas na hora de colocar a mão no paciente faz tudo. E no final das contas não absorveu nada, não entendeu nada, tá? Então, quanto mais assertivo você for, quanto mais você estudar sobre avaliação, você souber escutar o seu paciente, quanto mais você ser assertivo para o seu paciente, mais resolutivo e mais rápido você vai fazer aquela avaliação, vai ser certeiro e vai resolver o problema do seu paciente, tá? A gente tem que ter isso em mente. Então, a escuta ativa a gente realiza aqui, ó, paciente sentado aqui e a gente ali, tá? A gente vai buscar essa questão aí, né, de identificar o que está causando. E quando a gente for para a maca, avaliar esse paciente, a gente vai ser mais assertivo, né? E o paciente vai ver, poxa, o doutor aí sabe, hein? O doutor aí entendeu perfeitamente, foi direto no meu problema, foi direto ao ponto, tá? A gente precisa também criar isso com os pacientes. É claro que isso vem com o tempo, né? Isso aí vai melhorando conforme a gente for atendendo mais e mais, isso vai ficando cada vez mais automático, tá? E aí, um outro desafio que a gente não pode deixar de falar aqui é em relação à questão aí da gente passar o que a gente encontra na avaliação, tá? Muito importante essa questão da gente encontrar, da gente passar o que a gente encontrou, tudo bem? Então, quando o paciente chega, a gente escutou bem o paciente, melhorou a experiência do paciente, né, no primeiro contato, proporcionou uma boa experiência na avaliação, a gente precisa agora, tá? A gente precisa agora passar para o nosso paciente o que foi que a gente encontrou. E aí tem muito fisioterapeuta que passa de uma forma que o paciente não entende nada, passa daquela forma totalmente científica. Nesse quesito, a gente não pode ser nem 100% científico e nem 100% vulgar, vamos dizer assim. Vamos trazer esse termo aí. Pô, Luiz, mas como é que a gente não pode ser 100% científico? Você já imaginou se você recebe a Dona Maria e você fala, você passa o que ela tem? Dona Maria, eu encontrei aqui na sua avaliação que a senhora tem isso. Você fala como se estivesse falando com outro colega profissional, com termos totalmente científicos, técnicos científicos, provavelmente ela não vai entender, pessoal. Então esse é um desafio, é você falar na linguagem do paciente, falar o que ele tem na linguagem dele, falar o que ele tem numa linguagem fácil, mas que também não seja totalmente fora de contexto. A gente usa algumas coisas, né, com linguagens mais voltadas à ciência, mas também a gente usa, né, uma linguagem mais simples, mais rebuscada, mais popular, para o cara entender, para o paciente entender. Porque a partir do momento que o paciente entende, ele adere melhor ao tratamento. Quando o paciente adere melhor ao tratamento, ele realiza o que você faz, o que você passa. E se você passa o que é correto, ele melhora. E se esse paciente melhora, ele vai ser um multiplicador do seu trabalho, tá? Importante, pessoal, importante. Os nossos pacientes são multiplicadores do nosso trabalho, tá? A gente precisa ter isso em mente, tá? O nosso paciente vai ser nosso multiplicador, tá? Ele vai estar multiplicando. Então a gente trouxe aqui, a gente elencou uma série de desafios. Se eu estivesse formando hoje, tivesse uma pessoa aqui me falando essas coisas, eu estaria anotando tudinho. Nossa, como eu errei para aprender isso, hein? Como demorou para eu aprender isso, para eu criar esse raciocínio, 5 anos, acertando, errando, adaptando, aquela coisa toda. E a galera tem a oportunidade, né, de ter isso aqui mastigadinho, né, aí já na mão, tá? Então vamos recapitular aqui desde o início, né? Primeiro desafio, questão de você gerar valor, foi o que a gente falou aqui, né? Como é que a gente faz para gerar valor? A gente precisa gerar valor para o nosso paciente, foi o primeiro desafio que a gente trouxe. Segundo, a avaliação, como a gente vai gerar valor, como a gente vai proporcionar um bom contato inicial para o nosso paciente. Vamos lá, busca o paciente, traz o paciente, acolhe o paciente, faz com que o paciente seja acolhido. Quando o paciente está aqui na sua frente, já, deixa ele falar, deixa o paciente à vontade, foco na escuta ativa. As informações que o seu paciente traz para você são muito importantes, né? São muito importantes, porque a partir do momento que o seu paciente ele te fala que ele sente
uma dor lá dentro no joelho, quando sobe e desce escada, você já cria aí algumas possibilidades, entendeu? Algumas possibilidades. Se é um paciente idoso, será que não é uma artrose? Se é um paciente adulto jovem, possivelmente uma condromalácia, uma condropatia, tá? Uma dor anterior, em qual estrutura da região anterior esse paciente tem uma sobrecarga, tá? Muito importante, muito importante. E aí, a gente vem para o último desafio, já tem paciente ali aguardando a gente, né, por horário de 1h50, que é a questão do primeiro desafio, ou do último desafio, que o paciente, que nós fisioterapeutas vamos ter aí no momento da reabilitação com o nosso paciente, tá? A gente precisa ter discernimento e saber direcionar bem o processo de reabilitação, tá? Então, a partir do momento que você recebe o paciente, gerou boa experiência, avaliou bem esse paciente, fez a escutativa, bateu certinho na avaliação, fez uma avaliação perfeita, agora vem a parte do tratamento, né? E como é que eu posso proporcionar um bom tratamento para o meu paciente? A gente precisa, tá, logo de cara, individualizar os processos. A gente não pode, em hipótese alguma, fazer algo que é para todo mundo. A gente precisa individualizar os processos. O que é bom para a Dona Maria não é bom para o João. O que é bom para o João não é bom para a Dona Maria. Então eu vejo muito isso na prática clínica, muitos colegas fazendo a mesma coisa para todo mundo, tá? Eles fazendo as mesmas coisas para todo mundo. Então a gente precisa individualizar todo o processo, tá? A gente precisa individualizar. Será que aquele paciente, ele se dá bem com aquele exercício? Será que aquele exercício não é muito leve para o paciente? Será que aquele exercício não é muito pesado para o meu paciente? Será que aquele exercício não vai gerar mais dor, mais irritabilidade para o meu paciente? A gente tem que ter isso em mente, pessoal. A gente não pode nunca passar tudo para todo mundo. Nunca tudo para todo mundo, tá? Sempre foco na individualidade. Beleza? Sempre isso em mente. Tudo bem? E aí, só para a gente encerrar essa questão de um outro desafio que eu lembrei aqui agora, que é a questão dos critérios de alta, tá? Para a gente dar alta para o nosso paciente, a gente também se depara com vários desafios. Então, a partir do momento, né, que o nosso paciente chega para a gente, né, a gente faz a reabilitação, tudo, não é só dar alta para ele quando ele não tem dor, não é só dar alta para ele quando ele está tranquilo, tá? Não é só dar alta para ele quando ele está tranquilo. A gente tem que dar alta para ele com segurança, e para isso existem critérios. Para isso existe passo a passo. Existe a gente dar alta para o nosso paciente, né, com segurança, com critério. Então, toda vez que for dar alta a um paciente, dê alta com critério, pessoal. Realizem critérios, tá? Isso é um grande desafio. Tem um estudo científico que mostra que uma grande parcela dos fisioterapeutas do Brasil não realizam nenhum critério em pacientes pós-operados. Imagine um paciente com lesão degenerativa. A galera dá alta, tô sem dor, tô bem, tá dando alta. Então, um desafio que a gente tem que ter em mente é a questão do critério de alta. Expor esse paciente a demandas, a testes funcionais, testes específicos, a demandas que você avaliou lá na avaliação, muito importante, tá? A gente não pode, em hipótese alguma, dar alta para o nosso paciente somente porque ele está sem dor, somente porque ele está tranquilo, né? Porque aparentemente ele melhorou. A gente tem que quantificar isso aí. Essa é a palavra, quantificar, tá? Então, essa live vai ficar gravada, tá? Amanhã a gente vem aqui fazer uma outra live, dessa vez sem barulho, fé em Deus. E aí
Estamos juntos, acompanha aí os nossos stories para aprender muita coisa. Diariamente a gente tá botando muita coisa legal e estamos juntos. Live vai ficar salva e amanhã às 13 horas também estamos aqui ao vivo, tá bom? Grande abraço.